Olá! Nesse vídeo serão apresentados os principais métodos diagnósticos para a detecção do novo coronavírus. Meu nome é Lucas Enzini e eu sou professor no Instituto de Ciências Biológicas da Saúde da Universidade Federal de Alagoas. Em 2019, um novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, foi identificado como a causa de uma epidemia de doença respiratória inicialmente detectada em Wuhan, na China. A doença causada por esse vírus foi nomeada de doença do coronavírus 2019, ou Covid-19. Essa imagem aqui ao lado mostra uma ilustração criada pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças, revelando a morfologia ultraestrutural dos coronavírus. Aqui nesse esquema está mostrada a estrutura dos coronavírus. Basicamente, os coronavírus são vírus envelopados e não segmentados que possuem genoma de RNA de fita simples com sentido positivo. O vírus possui um núcleo capsídeo composto de RNA genômico e proteína do núcleo capsídeo. No envelope do vírus estão presentes a proteína de membrana M, a proteína de envelope E e a proteína Spike. O meu objetivo nessa apresentação é discutir os dois principais tipos de testes disponíveis para o diagnóstico do novo coronavírus. Então, quais são os testes disponíveis para diagnosticar o Covid-19? Existem atualmente dois principais tipos de testes que estão sendo empregados. O primeiro deles são os imunoensaios. Ele é conhecido como teste rápido, e se baseia então no imunoensaio, ou seja, esse teste ele é capaz de detectar os anticorpos produzidos pelo paciente em resposta a uma infecção pelo novo coronavírus. A vantagem desse teste é que ele pode ser realizado em minutos, sem necessidade de equipamentos ou treinamento qualificado em técnicas de biologia molecular. Do outro lado estão os testes moleculares de diagnóstico da Covid-19, que quando comparados aos imunoensaios, eles podem ser considerados testes mais lentos. Esses testes são baseados em uma técnica chamada de RT-PCR em tempo real. Esse teste ele vai detectar, ele detecta os vírus a partir de amostras coletadas das vias aéreas dos pacientes. Nesse teste, no entanto, por se basear na detecção do RNA viral, do novo coronavírus, ele então depende de equipamentos específicos e treinamento qualificado em biologia molecular. Vamos falar um pouquinho agora sobre os testes baseados em imunoensaio. Esses testes são importantes porque eles podem fornecer informações sobre o histórico da exposição viral, bem como as evidências de diagnóstico e o perfil epidemiológico da população. Os testes rápidos se baseiam na detecção dos anticorpos produzidos pelo sistema imunológico como resposta à infecção pelo novo coronavírus. Com base nessas informações, as autoridades de saúde podem, por exemplo, ter uma melhor noção do padrão epidemiológico da doença em uma determinada região, do progresso da curva de crescimento dos casos, e assim é possível que sejam definidas medidas de isolamento para a população. Além disso, com essas informações, podem ser aumentados o número de leitos e respiradores nos hospitais. Como o teste rápido se baseia na detecção de anticorpos produzidos pelo organismo contra o novo coronavírus, a sensibilidade do teste depende de quando ocorreu a infecção do paciente testado. Na maioria dos casos, o teste começa a apresentar uma boa sensibilidade a partir de 7 dias do início da infecção. Mas então, como funciona esse teste rápido para o novo coronavírus? A maioria dos testes rápidos disponíveis atualmente para o novo coronavírus se baseiam no princípio da imunocromatografia, para detectar os anticorpos, que também são conhecidos como imunoglobulinas e são produzidos pelo nosso organismo, pelo nosso sistema imunológico. Cada cassete utilizado nesses kits possui uma membrana de nitrocelulose, que fica contida aqui dentro,
onde foi colocado como antígeno alguma proteína do novo coronavírus. Essas proteínas estão marcadas com ouro coloidal, o que vai permitir a visualização do teste. Na linha M, que está marcada aqui, estão imobilizados anticorpos que se ligam ao anticorpo IgM humano anticoronavírus. E na linha G, nessa região, estão imobilizados anticorpos que se ligam ao anticorpo IgG humano anticoronavírus. Então, como vai funcionar esse teste? Nessa região aqui, são colocadas algumas gotinhas de sangue do indivíduo que está sendo testado, seguido pela aplicação de uma solução tampão. O que acontece é que essa mistura vai se movimentar por capilaridade e os anticorpos para o coronavírus, se presentes, irão se ligar aos antígenos presentes aqui nessa região, e esses complexos antígeno e anticorpo vão continuar se movimentando por capilaridade e vão se ligar aos anticorpos que estão se mobilizados nas linhas testes, MG e linha controle. Aqui nesse slide, eu quero mostrar como é realizado o teste rápido para o novo coronavírus. Então, inicialmente, um pequeno furo é feito no dedo do paciente e 1 a 2 gotas de sangue são colocadas nesse pocinho do cassete teste. Depois são adicionados 2 a 3 gotas do tampão no mesmo local e por fluxo lateral vai acontecendo a transferência dos anticorpos presentes no sangue do paciente, que então se ligam aos antígenos e vão então se ligando aos anticorpos que foram, esses complexos vão se ligando aos anticorpos anti-imunoglobulinas contra o coronavírus que estão imobilizados aqui nessa membrana de nitrocelulose. Como então são interpretados os resultados desses testes rápidos para o novo coronavírus? Aqui nessa figura podem ser vistos todos os resultados possíveis do teste rápido. Na primeira imagem, temos um resultado negativo para o coronavírus, já que somente a linha do controle está visível. Já na segunda figura, está mostrado um resultado positivo para o coronavírus, com a presença apenas de imunoglobulinas do tipo M, o que sugere que a infecção foi recente. Aqui ao lado, podemos ver um exemplo de um resultado positivo para imunoglobulinas do tipo G, contra o novo coronavírus, e negativo para imunoglobulinas do tipo M, sugerindo que a infecção é mais antiga. E aqui, por último, está mostrado o exemplo de um teste positivo para IgG e para IgM. Nesse vídeo aqui, dessa empresa chamada Biomedomics, que é esse teste que eu estou usando como exemplo, vai ser mostrado como usar esse teste rápido contra as IgMs e IgGs contra o novo coronavírus. Então aqui é mostrado como o teste vem embalado, o teste vai ser retirado da caixa. Aqui a solução tampão para revelação dos resultados. Vai ser aberto o cassete contendo o teste. E aqui uma lanceta para realizar o furo no dedo do paciente. Então, primeiramente é desinfetado o dedo do paciente a ser testado. Com essa lanceta é realizado um pequeno furo, ocorre um pequeno sangramento. São coletadas algumas gotículas de sangue
e são colocadas aqui nesse pocinho do cassete teste. A solução tampão é então aplicada e os anticorpos, se presentes, né, são levados, se ligam aos antígenos aqui que estão conjugados ao ouro coloidal, e esses complexos antígeno e anticorpo contra o novo coronavírus vão sendo levados, né, por fluxo lateral, por capilaridade, e podem se ligar nas diferentes regiões onde estão imobilizados os anticorpos, né? Então aqui a gente tem um teste IgM positivo, aqui um teste IgG positivo e aqui um teste IgM-IgG positivo. Certo? A pergunta que deve ser levada em conta pelos governos, né, e hospitais particulares também, antes de adquirir qualquer teste, é: qual a sensibilidade desse teste rápido para a detecção do novo coronavírus? Diferentes testes apresentam diferentes sensibilidades na detecção do novo coronavírus. Como exemplo, eu vou discutir a sensibilidade apresentada pelo teste da empresa Biomedomics, que é esse teste que eu acabei de mostrar. Então, para avaliar a sensibilidade do teste, eles testaram 397 pacientes que já haviam testado positivo, né, para SARS-CoV-2 pelo método de RT-PCR, que é extremamente sensível. Desses 397, 352 deles, né, desses 397 pacientes, 352 deles foram positivos no teste rápido ou imunoensaio, né, que a gente acabou de mostrar. Isso resulta em uma sensibilidade de quase 89%. Mas uma coisa importante para se ter em mente com relação aos testes rápidos é que eles detectam anticorpos contra o novo coronavírus. E, sendo assim, eles dependem de uma resposta imunológica do organismo. Ou seja, dependem da presença dos anticorpos naquele indivíduo. Esses testes são, portanto, mais eficazes após pelo menos 7 dias do aparecimento dos sintomas. Agora que a gente terminou a apresentação do teste rápido, vamos falar um pouco sobre os testes moleculares, né, que utilizam a técnica de RT-PCR em tempo real. Para se determinar se uma amostra de um paciente é positiva para o novo coronavírus, atualmente muitos laboratórios utilizam essa técnica. Ela é conhecida como reação da transcriptase reversa, seguida pela reação em cadeia da polimerase, que também então é chamada de RT-PCR em tempo real. Esse teste é extremamente sensível, sendo capaz de detectar a presença de pequenas quantidades de vírus na amostra desses pacientes. Claro, né, pacientes que são testados e apresentam quadro clínico suspeito para o novo coronavírus. Mas então, como é realizada a detecção do vírus por essa técnica? Então, inicialmente, a amostra do paciente com suspeita de infecção pelo novo coronavírus, ela é coletada pelo profissional de saúde utilizando um swab. Normalmente são coletadas amostras da região nasofaríngea, como está mostrado nessas imagens, e também amostras de garganta. E, então, esses swabs são colocados em um tubo, né, com a identificação do paciente. Esse tubo ele é então encaminhado para os laboratórios, onde a técnica de RT-PCR em tempo real será realizada. E a partir dos resultados dessa análise, é possível dizer se aquele paciente está ou não infectado pelo novo coronavírus. Aqui nós temos que lembrar que os coronavírus possuem um genoma de RNA, e é esse RNA viral que será o alvo do método diagnóstico por RT-PCR. Sendo assim, nós precisamos pegar essas amostras que foram coletadas dos pacientes com suspeita de Covid-19 e realizar a extração do RNA viral. A extração do RNA viral deve ser realizada em laboratório com nível 2 de biossegurança, utilizando equipamentos de proteção individual e medidas de contenção como mostrados nessa imagem.
Para a extração do RNA viral, existem vários kits disponíveis comercialmente. Esses kits, eles contêm diferentes soluções e uma coluna com afinidade por material genético, né? Uma coluna de sílica normalmente. Após uma série de centrifugações, o RNA viral ele fica retido na coluna de sílica e ele pode ser eluído no final do processo para ser então processado em um experimento de RT-PCR em tempo real. Na reação de RT-PCR em tempo real, são utilizados reagentes e sondas específicas para amplificação do material genético do novo coronavírus. Aqui como exemplo, está mostrado o kit produzido pelo Instituto de Tecnologia em Imunológicos Biomanguinhos, que é um instituto da Fiocruz. Esses testes vêm sendo amplamente empregados em todo o Brasil para o diagnóstico de pacientes suspeitos para a Covid-19. As reações de PCR em tempo real elas são montadas em placas como essa aqui e colocadas em um aparelho chamado de termociclador para PCR em tempo real. Que, como exemplo, a gente tem esse aparelho aqui. Nessas reações, uma enzima chamada transcriptase reversa sintetiza uma cadeia de DNA que é complementar ao RNA viral, que é então chamado de cDNA. Esse cDNA ele vai ser então utilizado como molde em consecutivas rodadas de amplificação do DNA e nessa amplificação vão sendo incorporadas moléculas fluorescentes aos produtos. Com isso, ocorre uma amplificação exponencial do material genético ali presente. E esse material genético, que vai aumentando em número, é detectado a cada ciclo de amplificação por detectores no aparelho. E essa quantidade, esse sinal detectado por aparelho, é usado para montar curvas de amplificação. Então aqui a gente tem os exemplos de controle e regiões do genoma viral que estão sendo amplificadas. E aí essas curvas de amplificação então refletem a quantidade inicial de RNA viral presente na amostra, que reflete então se o vírus estava presente. As curvas de amplificação são analisadas e é possível então determinar se o vírus estava presente na amostra que foi coletada daqueles pacientes. Aqui está mostrado um fluxograma padrão de como ocorre o diagnóstico do novo coronavírus pela técnica de RT-PCR em tempo real. Então, primeiramente, a amostra é coletada nas unidades de saúde. Essas amostras são direcionadas para os laboratórios de referência e universidades por todo o Brasil, as quais também estão auxiliando nos diagnósticos da Covid-19. O laboratório recebe e processa as amostras. O RNA viral é coletado e segue para a reação de PCR, de RT-PCR em tempo real. Os resultados são analisados e o laudo pode ser emitido. Então, como nós vimos nessa apresentação, há dois testes principais disponíveis para o diagnóstico da Covid-19. Um é o teste rápido, realizado por imunoensaio, capaz de detectar os anticorpos produzidos pelo paciente em resposta a uma infecção pelo novo coronavírus. Como eu já mencionei, a vantagem desse teste é que ele pode ser realizado em minutos, sem a necessidade de equipamentos e treinamento em técnicas de biologia molecular. E do outro lado estão os testes moleculares de diagnóstico da Covid-19, que detectam o vírus a partir de amostras coletadas das vias aéreas dos pacientes. Esse teste, no entanto, por se basear na detecção do RNA viral do novo coronavírus, ele vai depender de equipamentos específicos e treinamento qualificado em biologia molecular. O teste em si, desde a chegada do material coletado do paciente no laboratório até a emissão do resultado depois do teste de RT-PCR em tempo real, ele leva cerca de 6 horas. No entanto, devido ao grande volume de amostras que os laboratórios têm recebido durante a pandemia,
os resultados podem levar alguns dias para ficarem prontos, dependendo da capacidade daquele laboratório e da epidemia local que está acontecendo na região daquele laboratório. Então essa era a ideia dessa apresentação, espero que tenha ficado claro. Muito obrigado a todos.